Fala galera, professor Joséil, mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo da eletrodinâmica. Se você não assistiu a primeira aula de corrente elétrica, eu vou deixar o link aí em algum lugar, aqui em cima, aqui embaixo, em algum lugar, clica aí e assista. Depois volta para essa aula. Então bora lá! Galera, antes de seguir, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho e me acompanhe também no Instagram, que é @professor Joséil Freire. Valeu! Então, moçada, dando continuidade ao nosso estudo de eletrodinâmica, que a gente falou muitas vezes, é top 3 do Enem, a gente vai falar agora da relação entre corrente elétrica, tensão ou diferença de potencial, chame como você achar melhor, e resistência. A gente vai analisar a primeira lei de Ohm, que relaciona a corrente com a tensão, e a segunda lei de Ohm, que relaciona a geometria e natureza do material. Bora pro quadro? Vou pro meu cantinho. Então, galera, cá estamos aqui no cantinho de baixo da tela e a gente vai começar pela primeira lei de Ohm. O que é a primeira lei de Ohm? Vamos imaginar um circuito sendo abastecido por uma bateria de DDP constante, mas que eu posso variá-la. Então imagine o seguinte, se você conecta um resistor, né, através de fios elétricos a essa bateria, a gente vai ter um fluxo de cargas, que é a corrente elétrica. Muito bem. Essa corrente, quando ela passa pelo resistor, a energia elétrica que ela transporta é transformada em calor. Beleza? Até aí, tudo bem, né? Então, se você alterar a diferença de potencial na bateria, a gente tem uma alteração também na corrente. E para determinadas temperaturas, o homem percebeu o seguinte. Usando dispositivos de medida, ele vinha cá, fazia a medição V1 e dividia pela corrente I1. Aí ele achava um valor. Aí ele procedeu fazendo o seguinte, ele pegava um outro valor V2 da bateria e media a corrente. Esses valores se mantinham iguais. E foi assim para vários valores. Então, feito essas medidas, ele encontrou para um determinado intervalo um valor constante. Este valor constante, ele deu um nome de resistência elétrica, né? Então, a gente pode escrever que a tensão dividido pela corrente é igual à resistência elétrica. Normalmente a gente gosta, né, de utilizar a equação V igual a RI. Ou este V pode aparecer como U, porque V normalmente é potencial e U é diferença de potencial. Então aqui aparece sinônimos, né? Então o V pode ser considerado aqui U. Então vai ter sistemas aí, problemas de vestibular que aparece V, outros aparece U. Mas o que isso significa? Então vamos analisar um pouco isso. Então, galera, a gente pode escrever assim, ó, a lei de Ohm, né, que às vezes a gente chama de primeira lei de Ohm, tem esse nome por causa do físico que a fez, né, que é o Georg Simon Ohm, é um alemão. Afirma que para um condutor, olha só, importante, mantido a temperatura constante, certo? Se a temperatura variar, a gente vai ter problemas com esse valor. A razão entre a tensão, que é a DDP, entre dois pontos e a corrente elétrica é constante. Essa constante a gente chama de resistência elétrica. Então vamos relacionar essas coisas aqui para a gente entender. Olha só, V é igual a RI. O que significa cada coisa? Então beleza, o que a gente vai... Vamos começar aqui. Ó. V, que é a diferença de potencial ou tensão elétrica. Você vai relacionar com a energia que é transportada pela carga. Como assim? 127 volts. O que significa 127 volts? Por exemplo, 127 volts, se você pensar aqui, é como se a carga transportasse 127 joules para cada 1 coulomb. Se você passa para 220 volts, é como se levasse 220 joules para cada coulomb. Então, isso está relacionado com a energia. Por isso que toda vez que a gente cruza um resistor no circuito, a gente vai falar disso em circuitos,
A tensão, essa diferença de potencial, ela sofre uma queda, porque parte da energia é transformada em calor ou luz ou qualquer outra forma de energia que não seja elétrica. Aí, a corrente elétrica que está relacionada com as cargas, vamos escrever aqui agora, ela não cai num circuito em série, mas ela se divide num circuito em paralelo. Então, a corrente elétrica, que é o nosso I, então, a corrente elétrica, o I, está relacionada à quantidade de carga que passa no fio. Como assim? Por exemplo, se eu tenho uma corrente elétrica de 2 amperes, isso quer dizer que está passando 2 coulombs a cada segundo numa determinada seção do fio, que a gente falou na aula anterior. Então, a corrente está relacionada com a carga. Carga nunca gasta. Lembra disso? A carga elétrica passa pelo fio e continua lá. Desligou a bateria, a carga simplesmente não tem mais movimento ordenado, ela continua no fio. Então, a corrente elétrica é quanto de carga se passa de forma ordenada por uma seção do fio. A tensão ou diferença de potencial, quantidade de energia que é levada, né, pelo fio ali, da bateria de um polo até o outro. E essa energia vai sendo distribuída em cada resistor ou dispositivo que faça essa transformação de energia, certo? E por último, a resistência elétrica, que é essa grandeza que apareceu aqui. O que significa resistência elétrica? Então, moçada, por último, a gente vai pensar que a resistência elétrica, essa grandeza que a gente viu aqui, que ele afirma ser constante em determinado intervalo de temperatura, ela nada mais é do que uma oposição a essa passagem de corrente. Então, quanto maior a resistência, mais isolante é o material. Quanto menor a resistência, melhor é o condutor, mais cargas vão passar. Então, metais são bons condutores, quer dizer que ele tem uma resistência pequena. Madeira, borracha são isolantes, quer dizer que eles têm uma resistência alta, eles dificultam muito a passagem da corrente elétrica. Então, galera, baseado nos dados colhidos por Ohm, o que a gente vai pensar aqui? Olha só, eu tenho 2 gráficos. Imagine que eu faço uma alteração da tensão, vamos chamar essas tensões aqui, ó. 6 volts vai ser a tensão V1, V2 e aqui a tensão V3. Fiz 3 medidas. E aqui eu tenho a corrente em 2 momentos, né? Eu tenho uma corrente elétrica meio ampere e 1,5 ampere. Como a gente pode notar, no resistor de linha reta, que é o resistor B, que a inclinação é constante. O que representa essa inclinação aqui? O que representa esse ângulo que eu vou chamar de alfa? A tangente de alfa representa a variação da tensão. Como começa do zero, a gente pode colocar tensão dividido pela corrente, que representa para nós a resistência. Se o ângulo é constante, quer dizer que a tangente é constante. Se a tangente é constante, a resistência é constante. Então, eu tenho aqui 2 tipos de resistores. Um, onde a resistência é a mesma, desde o zero até a corrente de 1,5 ampere. E tem um outro que tem uma variação que não é linear. Então, você vai ver que a tensão e a corrente não variam de forma linear. Ou seja, a resistência não é constante. Embora a primeira lei de Ohm possa ser utilizada aqui, vale lembrar que a resistência não é constante nessa curva vermelha. Então, quer dizer que o resistor que tem uma linha reta, a gente chama de resistor ôhmico. O resistor onde a linha não é reta, chamamos de não ôhmico, onde a resistência é variável. Então, aqui, moçada, eu tenho 2 curvas, né, que a gente disse, a temperatura constante. Aí eu tenho um condutor que é ôhmico, que é o I. Condutor ôhmico quer dizer resistência constante. E o condutor não ôhmico quer dizer que a resistência não é constante. Então, uma resistência constante, ôhmico, resistência variável, não ôhmico. Simplesmente assim, certo? Agora, a gente pode ter também o comportamento desse resistor que é ôhmico quando a temperatura sobre ele varia, né? Temperatura constante, eu posso ter ôhmico e não ôhmico. Quando a temperatura varia, aí o ôhmico deixa de ser ôhmico. Aí a gente tem outro comportamento. Então, galera, como eu disse aqui, a gente tem um filamento de uma lâmpada.
O filamento de uma lâmpada de tungstênio, você imagina aquela molinha lá dentro, ele vai sofrer um aquecimento, obviamente, por efeito Joule. Nesse caso, quando ele aquece, você vai ver que a curva vai se acentuando à medida que vai aumentando a corrente ali, vai aumentando o aquecimento. Então, quanto mais aquecido, mais difícil da gente comprovar, da gente medir isso. Então, esse aquecimento dificulta a comprovação em intervalo completo. Se a gente pegar num intervalo mais curto, onde a temperatura varia nada ou um pouquinho só, aí sim a gente tem um resistor ôhmico. Porém, em todos eles, a gente pode utilizar a equação. Né? A gente pode utilizar aqui V é igual a RI. A gente pode utilizar essa equação, porém, né, a utilização dessa equação implica o seguinte. Vamos pensar, por exemplo, no resistor ôhmico. Esse R aqui vai ser constante sempre. E vamos pensar aqui na corrente elétrica e tensão. Aí, quando um aumenta, o outro também aumenta. Vamos escrever isso aqui. Por exemplo, vamos analisar V igual a RI. Se você considerar que isso aqui é ôhmico, esse cara aqui constante. Beleza. Se você aumentar a corrente, olha só, estou fazendo a corrente aumentar, a tensão aumenta. Ou o contrário, matematicamente é assim, mas na prática, a gente aumenta a tensão e a corrente aumenta. Então, você coloca 6 volts, você tem meio ampere. Se você colocar 12 volts, se a gente tivesse aqui no gráfico, aqui, ó, se a gente continuasse esse desenho aqui, ó, você já sabe que se você dobrar para 12 volts, você teria 1 ampere. Se você tem 18 volts, você tem 1,5 ampere. Agora veja que quando você tem um resistor que não é ôhmico, essa regra não é bem assim. Então, quando você faz a medida em 6 volts, você tem uma resistência e uma corrente. Quando você faz em 12, você tem outra resistência e outra corrente. Mesma coisa vale quando você tem o aquecimento aqui no de baixo, certo? Aí, você vai pensar sobre o que eu disse no quadro anterior, aonde a gente falou simplesmente sobre a resistência. Então, repetindo essa equação aqui, ó, vamos fazer uma análise matemática dela. Imagine que eu ligue aqui uma diferença de potencial constante. Então, você tem materiais diferentes. Você vai ligar, por exemplo, como que a diferença de potencial é constante? A CEMIG oferece aí 127 volts. Né? Então, imagina que eu estou ligando aqui em 127 volts. Se eu ligar em 127 volts, isso aqui vai ser constante. Ótimo. Aí, quanto maior a resistência, ou seja, quanto mais difícil de passar a corrente, já está dizendo meio que lógico, né? Menor a corrente. Então, quanto mais isolante, menor a corrente. Isso vai explicar algumas coisas, tipo quando você coloca a mão no fio. Às vezes passa 30 amperes lá no chuveiro, mas se você colocar a mão, não vai passar 30 amperes no seu corpo. Por qual motivo? A resistência do seu corpo é cerca de 100 mil vezes maior do que a do fio. Então, essa corrente vai cair muito. Vai cair uma corrente para valores de miliampere. Lembrando que 1 miliampere já passa a ser fatal, né? Mas, né, então, dependendo se ela passa no coração ou não, também vai influenciar demais, né, na consequência desse choque. Então, quanto maior a resistência, menor a corrente. Então, é bom que a gente faça circuitos com fios condutores metálicos, né, que é a prata, o cobre, o ouro, o alumínio, o ferro. O melhor no custo-benefício é o cobre. O melhor condutor é a prata, mas a prata é muito cara, a gente utiliza cobre, que no custo-benefício é o melhor, que a resistência dela, da prata e do cobre, é quase a mesma, a diferença é bem pequenininha, só que o preço, a diferença é bem grande, né? Então, funciona dessa maneira essas relações de resistência e corrente. Então, se eu tiver agora um fio bom condutor, olha só, tem uma mesma diferença de potencial. Eu tenho um fio bom condutor, resistência baixa. Quer dizer que eu tenho uma corrente mais alta, né? Então, se eu usar metal, corrente alta. Se eu usar borracha, madeira ou meu corpo, corrente baixa. É assim que funciona a primeira lei de Ohm. Essa é uma equação essencial, inclusive na resolução de circuitos. Eu vou fazer um exercício agora que eu separei aqui. Então, moçada, eu separei um exercício aqui do Enem de 2018, certo? Que eu vou utilizar a primeira lei de Ohm e o raciocínio.
Então tá lá. Ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico, tensão versus corrente. Então você tem um gráfico ali que não é uma reta, ele está meio curvo aqui, ó. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela expressão, olha aqui, não é um resistor ôhmico, né? O gráfico da resistência elétrica do resistor em função da corrente, ou não, né? Não sei se é ôhmico ou não, vamos descobrir aqui. Então, o gráfico da resistência elétrica R do resistor em função da corrente I será... O que eu vou fazer? A primeira lei de Ohm tem que valer, certo? Então, vamos colocar. Então, tá lá. O V é igual a RI. O V é dado por essa expressão. Eu vou achar um gráfico aqui, né, de R em função de I. Então, tem que fazer o V sumir. Então, eu substituo aqui. Eu fico assim, 10 vezes I mais I ao quadrado é igual a RI. O que eu vou simplificar? Vou cortar aqui uma corrente de cada um dos três termos. Então, quer dizer que a minha resistência, já vou isolar aqui, ó, vai ser igual a corrente elétrica mais 10. Essa é a minha expressão de corrente, né, em função de R em função da corrente, certo? Então, qual que seria o meu resistor, né, nesse caso aqui, ó? Qual que seria o gráfico do resistor? Você faz aqui, se a corrente é zero, isso vai implicar que o R é igual a 10, certo? Ele tem que começar no 10. Então, aqui, por exemplo, esse aqui não começa no 10, então ele está errado, certo? E ele não tem uma resistência constante. Por que não tem uma resistência constante? Ele começa em 10 e à medida que eu vou colocando uma corrente cada vez maior, ele vai crescendo. E vai crescendo de forma linear. Esse aqui também não começa no 10, então está errado, certo? Esse aqui está constante, a letra A, né? O último gráfico aqui começa no 10 e cresce, só que ele cresce de forma exponencial. Esse aqui teria que ser uma função de I ao quadrado ali. Não tem, é só I. Então, quer dizer que o gráfico que começa em 10 e cresce linearmente só pode ser a letra C. Então, isso aqui é uma equação de primeiro grau, que tem que ser uma reta, que corta, né, o gráfico no eixo vertical, no valor igual a 10. É isso aí, moçada. Um exercício do Enem hoje. Amanhã sai a nossa aula de segunda lei de Ohm. Se você gostou, clique no like aí, deixe seu joinha, compartilhe e não se esqueça de comentar e falar sobre suas dúvidas e dificuldades. Abraço!